convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 24. Amém? Diz assim: Jesus foi com ele. 5:24. Jesus foi com ele, Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscias do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? A igreja pode assentar, amados. Irmãos, é interessante como muitas pessoas têm uma imagem muito distorcida da vida cristã. As pessoas imaginam que a caminhada cristã é uma caminhada apenas de sorrisos. É uma caminhada onde nada de ruim acontece com você. As pessoas imaginam que a caminhada na vida cristã é uma caminhada apenas de prosperidade, alegrias e boas notícias. Mas isso não é verdade. E isso tem enganado muitas pessoas que imaginam uma coisa quando entram na casa de Deus, ou quando decidem seguir a Jesus, e acabam se decepcionando porque percebem que, mesmo exercendo a sua fé em Jesus, muitas coisas difíceis baterão à nossa porta. Nem sempre haverá sorrisos nos nossos lábios. Nem sempre a boa notícia baterá nas nossas portas. Uma vez que o próprio Cristo disse, não é, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele, estando presente conosco, nos daria condições de atravessarmos as adversidades sem muitas complicações. O que nós entendemos é que o crente tem que estar preparado para o momento onde as más notícias baterão na sua porta. O crente tem que estar preparado para os momentos da adversidade. O cristão tem que estar preparado para o momento da luta, para o momento onde a angústia vai bater na sua porta, como bateu na porta de Jesus, aonde a Bíblia diz que ele, angustiado, suava gotas de sangue. Se o próprio Cristo, irmãos, teve momentos de angústia na sua caminhada, teve momentos de grandes dificuldades na sua caminhada, teve oposição, teve grandes lutas, como nós imaginaríamos que na nossa caminhada passaríamos sem que nada acontecesse adverso?
É por isso que quando nós examinamos as Escrituras, nós aprendemos que o importante na vida do crente é estar com Jesus no seu coração. Porque estando firme com Jesus, independente das notícias serem boas ou ruins, independente das circunstâncias sejam difíceis ou tranquilas, independente de você ter um sorriso ou motivos para sorrir ou não, o que vai valer é a experiência do Deus que caminha com você, que enxuga as suas lágrimas, que renova as suas forças e que abençoa a sua vida com toda sorte de bênçãos. Amém? A grande dificuldade nossa, irmãos, é que nós temos que estar preparados para o momento da adversidade. E muitas vezes não estamos preparados para esse momento. Quando a boa notícia bate na sua porta, você sai feliz. Mas quando a má notícia bate na sua porta, o que você faz? Quando você tem motivos para se alegrar, você sai sorrindo e distribuindo sorriso para todos. Mas quando você não tem motivos para se alegrar, como é que você reage? Alguns ficam tão perturbados que acabam descontando nas pessoas que estão do seu lado, acabam descontando na sua família, acabam descontando naqueles que não têm nada a ver, simplesmente estão ali no momento onde você está passando por uma grande tribulação ou por uma grande dificuldade, e ali naquele momento você então solta os seus impropérios, desabafa, começa a tomar atitudes agressivas, e isso acaba magoando gente que você ama, gente que caminha junto com você, gente que está junto com você todos os dias. É por isso que quando as coisas não vão tão bem assim, o crente precisa tomar cuidado. E ele precisa tomar cuidado, porque se não tomar cuidado, ele terá uma grande probabilidade de ficar no meio do caminho. Esse texto fala sobre uma mulher que não tinha motivos para sorrir. Esse texto fala de uma mulher que tinha fé. Esse texto fala de uma mulher que conhecia Jesus, mas não tinha motivos para se alegrar, porque não tinha boas notícias batendo na sua porta. Mas os cuidados que ela tomou são os cuidados que nós devemos tomar nos momentos da adversidade, nos momentos onde não temos motivos para sorrir. E não creia você que todos os dias você terá motivos para sorrir. Quando a adversidade bate na sua porta, quando as coisas não estão tão bem, quais são os cuidados que o crente deve tomar? E nesse texto, irmãos, eu gostaria de frisar alguns cuidados que você deve tomar. E o primeiro deles, que esse texto nos mostra, é o cuidado que devemos ter com os roubadores da alegria. Vejam que esse texto fala de um fato que aquela mulher estava acometida. O texto diz que aquela mulher tinha uma doença, uma enfermidade. Aquela mulher tinha uma hemorragia. E esta hemorragia não acontecia de vez em quando, irmãos. A Bíblia diz que durante 12 anos esta hemorragia acompanhava aquela mulher. E percebam vocês, irmãos, que durante 12 anos aquela mulher não tinha motivo para se alegrar. Esta enfermidade, esse fato acometido na vida daquela mulher, estava roubando a sua alegria, porque atingia várias áreas da sua vida. A primeira área que atingia a vida daquela mulher era a sua área física, porque nós percebemos aqui que esta mulher tinha uma enfermidade que a limitava. Se você tem um fluxo de sangue durante algum tempo, nós já ficamos preocupados. Às vezes sai uma casquinha da ferida e aquele sangue não para de jorrar, você já fica preocupado. Quando você tem alguma ferida um pouco maior e aquele sangue não cessa, você procura um hospital, procura um médico, e aquela mulher fazia a mesma coisa. A Bíblia diz que ela procurou vários médicos, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha para tentar estancar aquele fluxo de sangue, e nada do que ela tentou fazer fez com que o seu problema fosse resolvido. Então, ela tinha um problema físico, mas ela também tinha um problema espiritual. Naquele tempo, se uma mulher estava
com esse tipo de dificuldade, com fluxo de sangue durante tanto tempo, ela era considerada impura. Não era digna nem mesmo de ser tomada como esposa de alguém. Então aquela mulher estava à margem da sociedade. Se o fluxo de sangue não parasse, ela estava totalmente colocada de lado da sociedade. Não teria família, não teria ali, nem mesmo uma realidade espiritual, porque se era considerada impura, não podia entrar no templo, não podia adorar a Deus junto com os outros, estava totalmente e com todas as condições para ser uma pessoa totalmente desprovida de um motivo ou uma razão para se alegrar. E aquilo estava tentando tirar a alegria daquela mulher. E eu gostaria, irmãos, que você pensasse aqui, que talvez hoje você não tenha um fluxo de sangue como aquela mulher durante tanto tempo. Mas existem roubadores de alegria que batem a porta do nosso coração e da nossa vida, que tentam, à semelhança daquela mulher, tentar destruir qualquer tipo de motivo de alegria na vida do crente. Aquela mulher olhava para as várias áreas da sua vida e ela não via boas notícias em nenhuma daquelas áreas, porque tudo aquilo era afetado pelo fato daquela enfermidade estar acometendo aquela mulher há 12 anos. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: existem alguns fatos que talvez esteja tentando roubar a tua alegria? Existem alguns fatos que acontecem conosco que talvez estejam minando a nossa resistência, estejam nos deixando angustiados, amargurados. E nós olhamos, irmãos, para a realidade da nossa vida e percebemos o seguinte: em todas as circunstâncias, o que nós devemos pensar e meditar é que em todas essas circunstâncias o nosso Deus está presente. Moisés, você quer sentar um pouquinho, sair? Amém. Irmãos, desde o momento do início do culto, nosso irmão Moisés não está se sentindo bem. Vamos orar por ele? Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos a vida do nosso regente Moisés. Abençoe, Senhor, com saúde. Abençoe, Senhor, para que ele recupere a totalidade da sua saúde. Que toda tonteira, que tudo aquilo que esteja impedindo Teu servo de estar na plenitude da sua saúde, seja agora tirado, Senhor, do seu corpo. Nós, em nome de Jesus, entregamos a vida dele em Tuas mãos. E pedimos, Senhor Deus, que ainda neste momento ele seja curado e abençoado na Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Continuando, irmãos, então nós percebemos que aquele fluxo de sangue que acometia aquela mulher tirava todos os motivos para aquela mulher se alegrar. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: talvez você não tenha uma enfermidade como aquela mulher teve. Talvez você não tenha hoje algo do que se queixar fisicamente falando. Mas o nosso inimigo, ele é tão astuto que ele arma circunstâncias e situações que tentam tirar a nossa alegria. Se há um fato, se há uma circunstância que muitas vezes esteja tirando a nossa energia, tirando todo o nosso vigor, este fato estará em algum momento, se não agora, possivelmente daqui a algum momento futuro, roubando toda a sua alegria. E o que eu gostaria que você pensasse agora é: qual é a circunstância que tem tentado tirar a alegria do teu coração? Existem circunstâncias, irmãos, que sugam toda a nossa energia. Talvez um problema familiar que você está lutando há tanto tempo, alguns quem sabe mais de 12 anos,
e aquilo suga toda a tua energia. A cada dia você está tentando resolver aquele problema. Na semana que vem está a mesma situação. Daqui a um mês a mesma situação acontecendo. Daqui a um ano a mesma situação acontecendo. E você já tentou tudo. Você tentou resolver de todas as formas. Não consegue resolver. E ali, irmãos, há um grande perigo de você chutar tudo para o alto e imaginar que talvez você esteja em pecado ou você não esteja bem com Deus. Mas esta não é a realidade na vida do crente. A realidade na vida do crente é que quando a notícia ruim bate na nossa porta, devemos nos lembrar que existe um Deus que está presente do nosso lado para nos fortalecer e nos enxugar toda a lágrima. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha motivos para se alegrar. Aquela mulher, ela estava sendo sugada das suas energias. Imagine o sangue saindo do seu corpo. Imagine esse sangue saindo durante 12 anos. Aquela mulher já não tinha forças para poder caminhar adequadamente, para viver uma vida, não é? Normalmente dizendo que deveria viver. E naquele momento então, há um milagre acontecendo. E esse milagre começa através do ouvido. Porque a Bíblia diz, irmãos, claramente aqui, que aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. E aí há um segundo cuidado que nós devemos ter. Além do cuidado com os roubadores da alegria, nós devemos ter o cuidado de manter os nossos ouvidos abertos à palavra de Deus. Vejam bem, irmãos, que num primeiro momento é possível que esta mulher tenha ouvido muitos conselhos de muitas pessoas. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos tentando uma solução para o seu problema. A Bíblia diz que ela procurou todos os médicos que ela podia procurar. E nesse sentido, muita gente deve ter chegado nela, perto dela e falado assim: olha, procura um médico tal, ele é bom, já fui lá, já resolveu o problema e vai resolver o teu também. Outros falam: olha, quando o problema é saúde, não pensa em economizar não, gasta todo o dinheiro que você tiver, porque saúde é algo sério. Aquela mulher com certeza havia ouvido muitos conselhos de muitas pessoas, mas a Bíblia acaba de registrar para nós que esta mulher, ao ouvir sobre a fama de Jesus, ela dar um passo de fé em direção a este personagem que ela havia ouvido. É interessante que no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos abrindo caminho para o agir de Deus na nossa vida. É muito importante que você tenha conselhos de pessoas que você ama. É muito importante que você ouça pessoas que você ama. Talvez um membro da sua família, alguém que é mais experiente na caminhada cristã. Mas muito mais importante é quando você abre a palavra de Deus e você percebe que em cada palavra que você lê, você sente o vigor renovador do Espírito de Deus na tua vida. Você sente a palavra de Deus sendo ministrada diretamente para aquele fato que está tirando as energias e a alegria do teu coração. Você vê Deus apontando o caminho para você realizar aquele milagre, para que seja realizado aquele milagre na tua vida. Tudo porque alguém resolveu abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus. Esse é um cuidado que o crente deve ter, porque no meio da adversidade, quando a coisa aperta, uma das coisas que muitos fazem é fechar este livro e não abri-lo mais. E quando a gente fecha esse livro e não abre mais, nós não temos como receber a orientação da parte do Senhor.
e muitos acabam abandonando a fé. Jesus afirma, irmãos, que da sua vida havia saído virtude, da sua vida havia saído poder, e esse poder se manifestou na vida daquela mulher, porque ela abriu os seus ouvidos para o que Jesus tinha a dizer, e para aquilo que falaram sobre Jesus. Por isso que é importante a gente falar sobre a nossa fé, por isso que é importante a gente falar sobre Jesus. Você não conhece a vida das pessoas, você não conhece como a pessoa está do teu lado. Ele pode ser crente há tantos anos, mas pode estar com um fato roubando a sua alegria que você não conhece. E quando alguém ministra a palavra de Deus, quando um pregador está no púlpito falando sobre a palavra de Deus, quando você ouve uma palavra de Deus no rádio, quando você abre a palavra de Deus e você lê, você sente o renovo do Senhor agindo na sua vida e restituindo todos os motivos para se alegrar. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de renovar as nossas forças. A palavra de Deus é chamada de evangelho, e o termo evangelho, ele tem um significado. Você sabe o que significa o termo evangelho? Boas novas, uma boa notícia. É por isso que nos momentos de grandes dificuldades, o que você tem que fazer é abrir a palavra de Deus e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai guardar você de todo mal, o Senhor vai abrir uma porta para você, o Senhor vai curar as tuas feridas, o Senhor vai ser o seu pastor, e Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque Ele tem o poder para tirar você do lamaçal e colocar você com os pés firmados na rocha. É por isso que esta mulher, ao ouvir sobre a fama de Jesus, ela toma uma decisão, e a sua decisão é ir por trás. Vejam que ela não quer ir de frente para Jesus, ela se sente indigna, ela se sente impura, ela se sente, de alguma forma impedida de olhar Jesus de frente. E a Bíblia ensina, irmãos, que aquela mulher, ela vai pelas costas, talvez, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que não era digna de estar diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Aquela mulher estende a mão e toca nas vestes de Jesus. E agora vejam uma frase que Caio Fábio, um grande pregador, disse sobre esse momento que ela estende a mão e toca nas vestes de Jesus. A Bíblia diz, que ela se viu curada, ela se sentiu curada quando ela tocou nas vestes de Jesus. E Caio Fábio vai dizer o seguinte: olha, ela só se viu curada porque ela se viu curada. Ou seja, antes dela tocar, a sua mente e seu coração já estava crendo na cura. Então, ela viu que estava curada porque antes ela já estava crendo: quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela só se viu curada porque se viu curada. E isso, irmãos, é um ensinamento para nós, porque quando as notícias não são boas, quando não há motivos para sorrir, quando o fato tenta roubar a nossa alegria, seja ele qual for, os nossos ouvidos têm que estar treinados para buscar o que a palavra de Deus ensina. E quando nós nos alimentarmos desta palavra, como você está sendo alimentado agora nesta noite, que a sua mente e seu coração não duvide do que Deus pode fazer. Porque Deus vai abrir as portas aonde não existe porta. Porque Deus vai fazer, irmãos, com que você caminhe, por sobre as águas. Se o problema é uma barreira que está diante de você, se você olha para a sua família e você vê, como um fato que tem roubado a sua alegria,
Se você olha para a sua igreja e vê algumas coisas acontecendo que roubam a sua alegria, se você olha para alguém, que você não consegue vislumbrar nela um amigo, um companheiro, alguém que pode estar do teu lado, que está tentando roubar a sua alegria, se no teu trabalho está acontecendo alguma coisa que está tentando roubar a sua alegria, ouça o que Deus tem para falar para você. E quando isto acontecer, creia, porque aquela mulher só se viu curada porque ela se viu curada. O milagre só aconteceu porque ela, antes de acontecer, creu que aquilo poderia e haveria de acontecer. E eu sei, irmãos, que muitas vezes o que acontece conosco é que a nossa fé, ela fica muito no campo intelectual. A gente lê as letras, a gente ouve a palavra, nós conhecemos de cor muitos versículos bíblicos e sabemos muito bem como falar e como explicar esses versículos, e ficamos muito na intelectualidade da fé. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: a fé do crente tem que ser uma fé prática, não apenas na mente, não apenas no coração, mas também nas atitudes. Aquela mulher poderia dizer para Jesus o seguinte: olha, Senhor, eu creio em tudo aquilo que falaram a respeito do Senhor, não duvido em nada que o Senhor tem poder para resolver toda e qualquer situação. Mas ela foi além de declarar que Jesus podia fazer, porque ela disse: se apenas eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Ela declarou a sua fé. Ela não apenas declarou a sua fé, mas ela teve um gesto de fé. E o seu gesto de fé foi tomar a iniciativa de romper a multidão e ir ao encontro de Jesus, mesmo pelas costas, e tocar nas suas vestes. Aquela mulher enfrentou a multidão, tocou nas vestes de Jesus. E a partir daquele momento, então, irmãos, numa atitude de fé, o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você que se encontra na casa de Deus nesta noite, que os fatos que tentam roubar a nossa alegria estão diariamente percorrendo as nossas vidas. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já sorriram mais, já receberam boas notícias e se alegraram. Mas e quando as boas notícias não vêm? E quando não há motivos para sorrir? O que você vai fazer? Nós aprendemos hoje que a palavra de Deus, ela é o caminho para que você tenha um renovo na tua vida, para que haja um novo momento da tua vida, para que o Espírito de Deus haja e complete a obra que começou na tua vida. Os ouvidos têm que estar abertos, o coração tem que estar aberto, a mente tem que estar aberta para aquilo que Deus deseja mostrar a você. E eu termino dizendo o seguinte: Paulo vai dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o contexto que Paulo fala isso é um contexto de escassez e um contexto onde a sua igreja, a igreja que ele fundou, estava tentando abandoná-lo no ministério. Então Paulo diz o seguinte: olha, aprendi a viver na abundância como também na escassez, aprendi a viver na perseguição como também na liberdade, aprendi a viver com as notícias boas, mas também com as notícias ruins, aprendi a viver de toda e qualquer maneira e a viver contente, porque eu sei que o Senhor está comigo. E esta é a certeza do crente, a certeza de que as notícias ruins podem bater à nossa porta, a certeza de que talvez não tenhamos motivos para nos alegrar hoje,
Mas a Bíblia diz o seguinte: olha, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. E eu quero pedir a você que lembre agora, se você consegue responder a seguinte pergunta: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com você? Se você diz, vai tudo bem comigo, amém, Deus te abençoe. Mas se você está dizendo agora, pastor, não está tudo bem não, tem coisas e tem situações que me faz chorar, tem circunstâncias que estão me deixando aflito e angustiado, existem fatos que estão me deixando estressado, eu não sei o que fazer. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que ouça o que o Espírito de Deus está falando com você nesta noite. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E quando ouvimos esta palavra, irmãos, que conforta, que consola, que nos anima, que nos renova, nós podemos até mesmo passar pelas adversidades, sabendo que não estamos sozinhos. E não estar sozinho é a melhor notícia que você pode ter no mundo com tantas notícias ruins. Você não está só. A sua caminhada não é uma caminhada solo. O Espírito de Deus caminha com você todos os dias. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Por isso, você consegue identificar quem está tentando roubar a sua alegria? Qual é o fato? Qual é a circunstância? Qual é a pessoa? Rejeite isto em nome de Jesus. Diga: Senhor, a tua palavra diz que tu estarás comigo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu braço forte, tu és, Senhor Deus, aquele no qual eu devo buscar o socorro. Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você crê nisto, se você crê na palavra de Deus, se seus ouvidos estão treinados e convertidos a esta palavra, independente das circunstâncias que estejam acontecendo, das pessoas que convivem com você, independente de fatos que estejam tentando roubar a sua alegria, o Senhor é a sua alegria. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída. O Senhor estará do teu lado, atrás de você, na tua frente, cuidando de você, protegendo e guardando, porque você pertence ao Senhor, você é a propriedade de Deus. O inimigo não pode te tocar. E em nome de Jesus, quero orar por aqueles que talvez estejam tristes hoje, talvez não estejam tendo boas notícias, nem motivos para se alegrar, mas saiba que o Senhor está hoje do teu lado dizendo: eu sou aquele que te consola, eu sou aquele que renova as tuas forças, eu sou aquele que está junto com vocês, contem comigo. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por irmãos que nesta noite estejam respondendo a pergunta: como vai você? Respondendo: não está tão bem assim. Eu quero orar pelos meus irmãos que se sentem afligidos, cansados, estressados, Senhor Deus. Eu quero orar por irmãos que estão agora, neste momento,
sem saber o que fazer com o fato que está acompanhando a sua caminhada. E eu quero pedir em nome de Jesus que a tua palavra, que nos alimenta e nos renova, se faça agora presente na vida deste homem e desta mulher. Senhor, mostra que o Senhor está do lado deles. Mostra, Senhor Deus, o teu poder. Da mesma forma que o Senhor mostraste na vida daquela mulher, quando ela, numa atitude de fé, estendeu as suas mãos e tocou nas tuas vestes. Eu quero pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos, com uma atitude de fé, toquem agora, Senhor Deus, nas tuas vestes, espiritualmente falando, para que assim, Senhor Deus, creiam que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que os meus irmãos se vejam curados, se vejam libertos, se vejam restaurados, se vejam aliviados e consolados e fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, completa a obra que começaste neste lugar. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. E é assim, Senhor, que agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.